eu mudei com os meus pais pra cá, né? Quando eu tinha 3 anos, nasci na Lapa. Ah, e não sei, pra mim sempre foi meio que a minha vida quando eu tinha consciência, assim, sabe? Até que depois, hoje em dia eu moro em São Paulo, mas por toda a minha adolescência eu vivi aqui, por toda a minha maior parte da minha infância também. A minha infância foi um momento um pouco traumático porque foi quando meus pais se separaram. Então, além de estarem acontecendo as coisas naturais que acontecem com uma criança, estava acontecendo esse evento familiar, né? Mas fora isso, bom, todo os eventos da separação, né? Tipo, indo morar numa casa nova, é, eu tive a impressão de que não mudou muito além do aspecto familiar, assim, sabe? Eu acho que falando de uma maneira mais geral, eu acho que tem uma característica muito plástica nesse sentido aqui em Alphaville, sabe? Parece que as coisas que estão acontecendo com as pessoas mudam, mas que o panorama geral, assim, da cidade é sempre o mesmo. No ambiente familiar mesmo, sabe? Até hoje em dia eu sou uma pessoa bastante caseira, assim, não como se tratava também de uma coisa que eu estava vivendo ali com 6, 7 anos, sabe? Eu tinha os amiguinhos da escola, gostava bastante deles, é, bastante amiguinhas, assim, no sentido que sempre fui uma pessoa que teve mais amigas mulheres. E foi meio que isso, sabe? Eu acho que eu tive uma identificação muito forte com a figura da minha mãe, com a mãe que ela estava sendo assim, e uma hora a realidade passou a fazer sentido, assim, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa bastante diferente, com gostos, com características pessoais, assim, da maior parte das pessoas que moram aqui. Então, acho que por consequência, assim, não me sentia como se eu tivesse um lugar, uma caixinha grande, assim, o suficiente para caber a minha pessoa, sabe? Então, no finalzinho da infância, começando da pré-adolescência, isso normalmente vem como um desconforto, né? É, então, acaba que por, tipo, também tinha sempre poucos amigos, amigos mais íntimos, assim, não era de ir muito em festa. E por muito tempo da minha vida não me importava com isso, sabe? Mais naquele momento da adolescência que, tipo, isso parece ser legal, eu queria experimentar algumas coisas. Mas sentia que não tinha, como eu poderia dizer isso, não tinha o networking, assim, sabe? Qual que é a dificuldade para encontrar coisas que você gosta crescendo aqui em Alphaville? Ah, eu acho que tem um lugar muito da identificação, assim, sabe? Por exemplo, o que eu cresci começando a gostar. Eu era uma criança que jogava muito videogame, assim, tipo, chegava da escola, passava o resto do tempo disponível jogando videogame, sabe? E num certo sentido eu me isolava, assim, sabe, nesse mundo paralelo que podia existir ali e a minha vida ia, assim, sabe? Sim. São várias pessoas, né? Tipo, a gente tem um termo que é usado nas escolas, por exemplo, de tipo, as pessoas populares são as pessoas tops, assim, né? E esse ambiente é um ambiente muito das aparências, assim, sabe? Para você tá ali dentro desse ambiente, você precisa respeitar uma série de regras comportamentais, regras de etiqueta ali, não no sentido tipo de frescura e tal, mas no tipo de como você performa a sua identidade diante de um grupo, assim, né? Tipo, de que tipo de coisas você fala, com que vivacidade você fala dessas coisas, de que maneira você aborda uma moça, por exemplo, né? Quando você está numa festa, de que maneira você aborda, como você fala sobre isso com seus amigos. É, então, eu acho que para essas pessoas, quando tem um corpo diferente, assim, é como se viesse meio como um alien, sabe? E com isso eu quero dizer que é difícil delas terem empatia, assim, de imaginar, né, descarregada disso que elas estão trazendo, todas essas coisas que vêm de antemão e olhar pro lugar dessa pessoa, né? Tipo, como seria acontecendo isso comigo se eu fosse desse jeito? É uma coisa muito tribal, assim, sabe? Como que era que as pessoas se julgavam assim em festas ou na escola mesmo? E como que era esperado de alguém? O que era esperado de alguém assim, top? Eu não sei porque eu não participava desses
desse tipo de festa, sabe? Mas, por exemplo, também dizendo, não é Você acha que como a se não festa é uma coisa muito houvesse. importante? Não, eu acho que não é como se não houvesse um lugar em que esse outro tipo de pessoa se juntava, sabe? Porque eu tinha o meu grupo de amigos, a gente, tipo, dava os nossos rolês. Só que, enfim, respondendo a sua pergunta, nesse tipo de lugar, ah, é uma pergunta muito intrínseca essa que você tá me fazendo, mas eu sinto que, tipo, tinha uma questão muito ali ah, na subdivisão dos grupos, sabe? Como se, tipo, tivesse ali uma festa em que vão 30, 40 pessoas, e aí dessas 40 pessoas tem ali 6 grupos diferentes, sei lá, 8 grupos que são mais íntimos mesmo, assim, sabe? E aí eu vejo de uma maneira meio esquemática, como se, tipo, não é essa lógica de ter o condomínio alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu vejo que fica uma coisa meio, tipo, como se as pessoas criassem seus próprios condomínios para as amizades, assim, sabe? E aí, pelo menos nessa época da adolescência, quando eu juntava tudo isso, você via uma coisa um pouco mais macro, assim, sabe? Como se você pudesse ver, tipo, um pouco de cada característica se juntando. Isso digo muito desse lugar do meu grupo que era mais LGBT, assim, né? Que era mais, ah, bom, de certa forma era mais respeitoso, era mais liberal, num certo sentido, considerando a sexualidade, né? Eu acho que, por incrível que possa parecer, foi uma coisa muito boa, na verdade. Porque, né, não que isso seja uma coisa legal, não que isso não tenha me levado a lugares difíceis comigo mesmo assim, mas eu vejo que ser LGBT é uma coisa que a pessoa vai sentir independente do lugar que ela esteja, sabe? O que muda muito, o que é uma coisa muito significante, é quando você tem na sua vida o amparo, né, familiar, a estrutura financeira também, para que você possa, independente disso, independente ali, também, né, isso, claro que pressupõe a aceitação de pelo menos uma parte dos pais, seja a mãe, seja o pai. Tive essas coisas, sabe? Foi, como eu poderia dizer, é como se, tipo, o karma, as coisas ruins que eu tivesse que atravessar enquanto eu estivesse fazendo essa identificação, elas foram amparadas ali por coisas que eram boas também, sabe? É, não vivi uma tragédia completa nesse sentido. Até porque eu tive espaço para tratar com psicólogo, com psicanalista. Eu acho que muito fortemente no sentido de ter consciência dessas coisas mesmo, sabe? Porque, né, por mais que tenha toda a coisa da educação, de ter um ensino ali que é considerado bom para, né, é um ensino bom que teve no Mackenzie, por exemplo. Mas é como se a forma como vem esse ensino levasse a gente para muito longe da realidade social factual, assim, sabe? Então, de uma certa forma eu reconheço até uma crítica que é feita, por exemplo, a quando fala assim, por exemplo, porque a esquerda é intelectual. Aqui em Alphaville a gente tem, né, acho que um polo muito representável assim dessa galera que é um pouco mais de esquerda e essa galera que é um pouco mais de direita, só que tipo todos com grana. E você vê, tipo, no discurso desse pessoal de esquerda, até não no sentido, sei lá, a gente não está falando de pessoas que são militantes, né? A gente está falando de, tipo, a tiazinha ali que é mãe do João e que quando vê ali uma situação ela se pronuncia, leva as coisas à frente. Mas também quando, né, a gente tem a mãe de um amigo próximo que estava lá na passeata fazendo, é, bom, prestando homenagem a Bolsonaro, por exemplo. E isso, tipo, a gente vê de uma maneira um pouco mais explícita, eu diria até. Mas eu acho que é como se fosse um sintoma, dois sintomas diferentes de uma mesma causa, assim, sabe? Que é justamente, né, tipo, por estar murado, por estar isolado dentro de um espaço que é considerado seguro, que é considerado é, que seja luxuoso, privado, privado. Exclui, né, a experiência desse outro tipo de realidade, que é muito do que a gente tenta tratar, na verdade, né? Quando a gente fala que, quando a gente considera essas pessoas que estão no topo das cadeias, né, que tem ali um poder financeiro maior,
são pessoas que acabam, né, por ter essa maior valia de dinheiro por morarem em lugares como a Alphaville, por exemplo. Os meus pais não são herdeiros, por exemplo, mas eles trabalham com aviação e durante lá atrás, né, tipo, eu tinha acabado de nascer, tinha esse desejo deles, tipo, vamos morar num lugar que é bom, vamos morar num lugar que é seguro, vamos morar num lugar que não tem problema, num lugar que seria essa espécie de utopia urbana, num certo sentido, né? E, bom, fica essa dissociação daí, no final das contas, né? Como se fosse o primeiro mundo, assim, Alphaville. Mais que isso. É como se fosse um oásis, assim. É porque eu não gosto muito dessa ideia de que a bandeira do Brasil foi tomada, assim, sabe? Tipo, quando eu vejo a bandeira do Brasil num lugar público, como, tipo, por exemplo, a entrada de uma cidade, eu gosto de ter esperança de poder olhar para ela assim como uma representação do país que é meu também, sabe? Mas nas casas, né, tipo, considerando essa ideia de, tipo, Alphaville ser o covil do bolsonarismo, eu não sei exatamente em números, né, mas eu vi um dado outro dia que, tipo, a maioria das pessoas que estudam escola, por exemplo, mais de 60% são filhas de pessoas que são herdeiras, né? Eu imagino que isso se reflita, de alguma forma, na, na divisão das pessoas que moram pelos condomínios também, né? E por associação, acho que a gente poderia dizer, né? As pessoas que estão ali, não todos os empresários, obviamente, mas as pessoas que estão ali movimentando o neoliberalismo, por exemplo, elas são a favor de que elas possam ter mais dinheiro, né? Se a gente vai colocar assim como feijão com arroz, é isso que acontece. Porque né, o dinheiro das pessoas que moram aqui não é produzido dentro de Alphaville. Ele é produzido nas fábricas, nas fazendas, nas grandes empresas. E então eu acho que e quando a gente fala disso de blindar, é no sentido de que essas pessoas estão pegando esse dinheiro e se esbanjando dele, só que num lugar só. Não é um dinheiro que é compartilhado, né? Porque fica aqui, e aí investe aqui, e aí constrói uma outra casa, faz uma casa que é só para botar carro dentro. Acho que tá aí a blindagem, sabe? Mais do que na produção. Então, nesse sentido, considerando os paradigmas cristãos, eu acho que, além de uma medida completamente superficial, não existe a prudência aqui em Alphaville. Né? Porque não seria sobre isso, né? Não seria sobre, como a gente estava falando agora, não seria sobre blindar, não seria sobre isolar ali o seu oásis, não seria sobre isolar o paraíso, seria sobre compartilhá-lo, né? Mas, bom, acho que esses preceitos cristãos, eles se misturaram com muitas outras coisas no decorrer da história até a gente chegar aonde a gente está agora, né? Então, né, sujeita a essa transformação, a prudência aqui, ela se vê de uma forma muito... Ela funciona através das aparências, assim, né? Porque por exemplo, chegar em casa, tipo, mãe, foi tudo legal. Depois, tipo, pai, como foi o trabalho? E, bom, tá aí nesse lugar, na minha visão. Pra mim, Alphaville é tipo o meu quarto, assim, sabe? Simbolicamente. O quarto sendo esse lugar, assim, em que você vive as suas questões, os seus dramas de uma maneira completamente subjetiva, assim, no sentido em que tá acontecendo, só que tá acontecendo só pra você, sabe? E bom, conforme sair daqui, fui entender que eu acho interessante sair um pouco mais desse quarto, assim, sabe? Honestamente, assim, a história factual é a seguinte. É, meu pai não, né, depois de separar da minha mãe, se envolveu com ela num processo judicial acerca de pensão alimentícia. E quando esse processo se finalizou através de um acordo, né, meu pai dialogando com a minha mãe, tendo questões pessoais com ela, questões pessoais com ele, foi acordado que
uma forma justa de ser pago, né, esse dividendo seria ofertando moradia para mim em São Paulo, né? Então, eu consegui essa residência através desse acordo. Assim, eu queria morar em São Paulo porque eu queria morar só, honestamente, assim, tipo, era esse, pessoalmente, esse era o grande desejo, sabe? E aí, claro que tem coisas, tipo, fazer faculdade lá, morava perto da faculdade, podia ir a pé à faculdade, que justificaram essa mudança, assim, sabe? Tipo, de um ponto de vista prático. Mas, se eu fosse dizer que são essas questões práticas o que, tipo, me faziam desejar morar lá, não é verdade, porque eu queria mesmo experimentar coisas diferentes, assim, considerando o lugar que eu moro, sabe? Tipo, a forma como eu conduzo a minha vida. Tanto pelo quesito, né, de criar minha independência própria, de começar minha vida profissional, mas quanto do sentido de estar num lugar diferente, assim, também, sabe? Um lugar em que as coisas, né, trabalhando com cinema, por exemplo, é muito mais prático trabalhar em São Paulo, porque é o lugar, né, do Brasil, junto ali com o Rio de Janeiro, onde acontecem as grandes produções. Então, foi por isso que eu gostaria de morar lá, que eu gosto de morar lá. Eu não acho que faria sentido morar sozinho em Alphaville, sabe? Porque não é o lugar onde estão os meus interesses, assim, lá. Por exemplo, essa falta de identificação que eu tinha com as pessoas da minha escola, eu encontrei com pessoas que moravam em São Paulo. Isso, né, durante, tipo, meus 15, 16, 17 anos, eu acabava por preferir ir pra lá, pra, tipo, em festa, né, tipo, encontrar amigos e tal, do que em algumas festas que aconteciam aqui. Então, é um lugar muito mais plural, que por ser mais plural, acaba por ser um pouco mais aberto, assim, a pessoas que são diferentes, sabe?